Olá pessoal, tudo bem? Barbosa do canal Brasileiro Raiz. Esses dias agora eu tenho notado dois pontos importantes que a velha imprensa tem colocado, tem discutido muito. E muitas das vezes, mas de forma errada, discutido de forma errada. E muitas das vezes passa batido por milhões de brasileiros que não param para observar a retórica das falácias que são imprimidas nessas falas. Por exemplo, os verdadeiros tiranos, eles têm uma linguagem uniforme. E as pessoas muitas vezes não percebem isso. E outro assunto também é o famoso ódio do bem. Bom, vamos por etapa. A linguagem uniforme dos tiranos, o que seria? Eu falei no vídeo passado sobre o clamor do povo cubano. Esse clamor se dá exatamente pela forma tirânica em que o comunismo da ilha de Fidel Castro impõe sobre o povo. O povo já não aguenta mais, então eles querem liberdade. Eles estão indo para a rua querendo liberdade, querendo justiça, querendo um país livre que eles não são, certo? Só que o que acontece? Quando você observa os tiranos que apoiam esse tipo de ditadura, de duas ou uma, ou eles se calam, ou eles criam uma narrativa como se fossem paladinos da verdade, a fim de enganar o povo. Mas, na verdade, eles vivem em conluio. Conluio. Eles são unificados. O que um fala, o outro corrobora a palavra dele. Eu vou citar aqui dois exemplos. O Luiz Inácio Lula da Silva, o 9 Dedos aqui no Brasil, se alguém achava que ele iria sair em defesa do povo cubano, se enganou. Olha só o que ele falou, que o que estava ocorrendo em Cuba não tinha nada de especial, era apenas uma passeata, pelo amor de Deus, uma passeata, uma multidão, do povo cubano, a maioria querendo liberdade, querendo justiça, querendo democracia, já estão, não aguentam mais. Na verdade são 61 anos de ditadura, de comunismo, eles não aguentam mais. Então eles foram para a rua. E aí o Lula, esse infame, vem dizendo que o povo era apenas uma passeata. Mas ontem, quando ocorreu oficialmente, que a gente sabe, a primeira morte de um cidadão cubano, você não viu o Lula se manifestar em nada. E o outro tirano que faz coro com Lula é o Nicolás Maduro, que estava dizendo que aquilo era um processo, um protesto, que estava ocorrendo em Cuba, e que ele estava ali para apoiar o governo cubano naquele protesto. Olha só, gente, protesto. O 9 Dedos aqui do Brasil fala que era uma passeata, e o infame tirano de Venezuela diz que era um protesto. Então, só para vocês verem como eles têm uma linguagem uniforme. É aquilo que eu venho falando. Esse pessoal não tem nenhuma vocação, não existe no DNA deles justiça, democracia, liberdade. Isso eles não gostam, não querem, porque eles adoram oprimir. Então é bom que se observe na linguagem desse pessoal, na linguagem desse tipo de gente, o que eles vêm tentando passar para o povo. Muitas vezes você não observa as palavras, mas ela vem retocada numa falácia e é apenas uma narrativa. E a narrativa, ela se desmancha, ela cai por terra quando você observa a realidade. E a realidade é que o povo cubano não aguenta mais, está sendo oprimido e eles foram para a rua. Está rolando sangue, mas eles querem uma liberdade. Entendeu, gente? Então é bom que a gente observa o que está sendo falado, o que está sendo passado para o povo pela imprensa marrom, que não fala a verdade. Mas o povo de Cuba está mostrando ao mundo o que é verdadeiramente Cuba. A opressão que eles vivem no regime comunista. E o segundo ponto que a gente destaca é o famoso ódio do bem. Esse ódio do bem, na verdade, ela não é nenhuma teoria da conspiração. Ela existe. E não é nova, não existe de agora. A gente dá uma olhada nos mentores
desse sistema, desse regime maligno, e você verá que todos eles já expressavam esse ódio que hoje você vê. Entendeu? Então, por exemplo, quando você vê o ódio do bem, tal do Zeca Dirceu, falando que o que Bolsonaro estava expressando sentimentalismo, né, usando o fake da facada para expressar um sentimentalismo, esse cara é um absurdo. Né? Eu não falo nem Zeca Dirceu, é um Jeca Dirceu. Então, só para os senhores ver, ódio do bem, ódio do bem. Eles veem aonde existe o mal, eles não vão ver o mal. E aonde existe o bem, eles não querem, em hipótese alguma, ver o bem. Uma famosa jornalista, por nome de Bárbara Grancia, ela militante, né? Ela é jornalista militante. Ela disse que ela estava rezando, né? Ela daria início a uma novena com reza de 5 terços, né? Para que Deus dê uma definição de forma inequívoca ao Bolsonaro, ou seja, morte, morte. E tal do Ricardo Kessman, da revista Isto É, um militante jornalista, ele disse que a morte do Verdugo do Planalto tornaria o Brasil um país menos pior. Olha só a linguagem desse pessoal. E depois eles dizem que as pessoas de bem é que têm ódio. Depois eles dizem que as pessoas de bem é que desejam o pior para o país. Olha o tipo de gente, olha a forma como eles expressam. É o famoso ódio do bem. Né? O Arthur Duval, do Mamãe Falei, aquele rapazola que fazia parte do MBL, né, que ganhou como deputado estadual de São Paulo nas costas do bolsonarismo, né, também falando que o Bolsonaro, e daí? Né, para de meninice, né, larga de ser marica. Você vem com uma dorzinha na barriga, né, vai ficar chorando aí, até quando? É a expressão do Arthur Duval, um deputado estadual eleito, né, por São Paulo, nas custas do Bolsonaro. Então, gente, esse tipo de gente, esse tipo de expressão não é nova, não é de agora. A gente dá uma olhada na história e aí vocês vão ficar assustados. Principalmente jovens, não se deixe levar pelo falso, né, pela falsa impressão do romantismo, do socialismo, do comunismo, do marxismo. Isso não tem nada de romântico. Não tem nada. O Vladimir Lenin disse o seguinte: precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. Vladimir Lenin. O ódio. E aí tem outro sujeito, o Antônio Gramsci, ele diz o seguinte: não vamos destruir o Ocidente, ou seja, nós vamos destruir o Ocidente. Destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar, transformar sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Antônio Gramsci. Comunismo não é amor. Comunismo é um martelo com o qual se golpeia o inimigo. Mao Tse-tung, o tirano da China comunista. A morte é a única solução para todos os problemas. Joseph Stalin. Então agora vocês entendem por que esses seguidores dessa religião, chamado comunismo, chamado marxismo cultural, chamado socialismo marxista, por que eles empregam essas palavras, eles repetem esses mesmos dissabores a quem não pensa igual a eles. Porque eles são discípulos dessas figuras tiranas da história, que eu acabei de citar agora. Vladimir Lenin, Mao Tse-tung, Joseph Stalin, Antônio Gramsci e outros. Então, gente, não se iludem naquilo que vocês ouvem, naquilo que a imprensa marrom, naquilo que os pseudo-jornalistas, militantes, travestidos de jornalistas, passam para
através da mídia. O ódio do bem e as falácias unificadas dos tiranos, elas sempre existiram e sempre existirão. Então fique o alerta, fique atento, não se deixe levar por essas falácias. E eu ainda, mais uma vez falo, jovens, cuidado com o que o seu professor militante está falando em sala de aula. Você que está na universidade, não se deixe levar por esse engodo, porque uma vez você escado, dificilmente você sairá, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus possa restaurar a saúde do nosso presidente e nós continuarmos avançando para um país melhor e que essa coja de comunista, de marxista, de gramicista sejam vencidas para sempre. Por mais que estejam lutando, mas nós também vamos aqui difundir através do YouTube. Graças a Deus que hoje temos a internet para poder falar abertamente. Um grande abraço. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, acione seu sininho para que você possa receber as notificações. E se você gostou do vídeo, deixe um comentário. Nossa linguagem aqui é uma linguagem informal. Nós falamos de povo para povo, para que nós possamos a cada dia estarmos entendendo o que é verdadeiramente uma democracia. Um grande abraço, fiquem com Deus.